Vamos embora, hoje é quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Eu sou o Gabriel Amaral e vamos embora falar sobre Fluminense e sobre jogos da seleção também. Interessa a gente, né, principalmente o jogo da Colômbia, né, duelando contra a equipe do Paraguai. Mas isso é um assunto para depois. A gente abre aqui falando sobre SAF. O Fluminense soltou nota oficial sobre a matéria do Lauro Jardim, feita na última terça-feira. Enquanto eu vou abrindo aqui, colocando a nota na tela para a gente poder ler, eu falo já para você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever aqui no canal, dar aquela moral aqui pra gente, produzindo sempre bastante conteúdo sobre Fluminense. Gabriel, que notícia foi essa do Lauro Jardim? Eu não tô entendendo nada. O que eles estão rebatendo? Aí tem um vídeo aqui, tá? O último vídeo aqui do canal, é um vídeo longo, onde eu explico tintim por tintim, tá? Então, dá uma moral e vai lá assistir. Essa aqui é a nota oficial do Fluminense, que, olha, eu vou ser bem sincero, tá? Eu já li essa nota, a gente leu, inclusive saiu enquanto eu tava em live. Eu preferi esperar um pouquinho pra poder gravar o vídeo já pra hoje de manhã, ao invés de gravar ontem à noite, até pra saber um pouco mais, entender um pouco mais do que tava sendo dito nessa nota. E assim, cara, a repercussão geral da nota foi a mesma opinião que eu tive na hora lendo ela em live. Essa nota reflete o desespero da atual gestão do Fluminense com esse assunto. Não negaram nada, enfim. Vamos ler aqui, eu vou falando aqui com vocês. Nota oficial sobre a SAF. Fluminense atualiza informações sobre busca por investidores. Pode ser que eu pule alguns pedacinhos, mas vamos lá, né? Fluminense reafirma que o Banco BTG vem conduzindo conversas com potenciais investidores, com o objetivo de receber uma proposta formal de investimento no clube. Até o momento não houve qualquer manifestação oficial de interesse. Primeiro ponto aqui, né? Não houve qualquer manifestação oficial de interesse. Manifestação oficial de interesse é o quê? É marcar só uma reunião? Marcar a reunião para saber do assunto? Isso é uma manifestação oficial de interesse? Ah, não. Manifestação oficial de interesse é mandar proposta. Então não é manifestação oficial de interesse, é proposta. Então, assim, até o momento não houve nada. Quando houver, a gente vai saber? Ou precisa passar primeiro pelo crivo do Fluminense e só os que passarem pelo crivo do Fluminense chegam pra gente? Isso é transparência, tá? Transparência não é a gente saber com detalhes a oferta que vier, só. Isso também é. Saber com detalhes a oferta que vier. Mas é a gente saber também ofertas que vieram e foram recusadas antes mesmo de chegar pra gente. Né? Depois eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso mais. Até o momento não houve qualquer manifestação oficial de interesse, portanto, especulações sobre valores, estruturas ou termos de uma eventual transação não podem ser confirmadas ou negadas nem pelo clube nem pelo seu assessor financeiro. Esse parágrafo aqui pra mim é o primeiro recado de que boa parte do que estava dito na matéria do Lauro Jardim provavelmente é bem verdade na minha análise. Por quê? A gente já viu em várias vezes o Fluminense vindo, seja através de uma entrevista do Mário Bittencourt, seja através de nota oficial, e o Mário Bittencourt tá lá na Argentina com a seleção brasileira, como chefe da delegação, então não teria como ele dar uma coletiva ou algo do tipo. Mas vai lembrar, na última notícia divulgada pelo Lauro Jardim, em que falava algumas situações da SAF, o Mário rebateu veementemente tudo que o Lauro Jardim estava falando. Inclusive o fato dele querer ser CEO da SAF, que era uma condicionante que estava sendo colocada. Mas rebateu também e tal. E dessa vez a nota não vem rebatendo, gente. Vem dizendo que as notícias de valores, estruturas, mas vou focar aqui basicamente nos valores aqui. Os 850 milhões, os 500 milhões, né? Os 500 milhões por 60% do Fluminense, né? Esses seriam os valores. Não podem ser confirmados ou negados. Só que tem um detalhe, né? A notícia do Lauro Jardim não diz que é 500 milhões a proposta que o Fluminense recebeu. Diz que esses são os valores que a BTG está levando a possíveis interessados. Então, esse parágrafo aqui não desmente o que foi dito lá. Porque lá não está dito que as empresas chegaram oferecendo esse valor. Está dizendo que o Fluminense leva esse valor para as empresas. E ainda assim, aqui diz que essas informações não podem ser nem negadas, nem confirmadas. Um teor bem diferente das outras notas oficiais do Fluminense. Aí diz aqui, ó, sabe aquela pergunta anterior que eu fiz? Está respondida aqui agora. Caso uma proposta formal venha a ser apresentada, ela será submetida a uma análise criteriosa, considerando não apenas o aporte financeiro inicial, isso é um ponto importante,
mas também aspectos como a eventual assumir, né, de dívidas, investimentos anuais no futebol, repasses que garantam a sustentabilidade do clube social e dos esportes olímpicos, regras de governança da nova entidade, entre outros elementos relevantes. A galera um pouquinho mais velha, não sei se essa expressão ficou tanto para tem abaixo aí de 20 anos, mas tinha uma expressão muito famosa que é quando uma coisa só acontece no Brasil, a gente fala essa nossa jabuticaba, né? Porque jabuticaba é só do Brasil. Pelo visto, essa é a jabuticaba do Fluminense, porque eu confesso que eu não vi ainda nenhuma outra SAF, e pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu ainda não vi nenhuma outra SAF que pensam na sustentabilidade, ficam focando muito em clube social e esportes olímpicos. Em que o foco seja total esse. SAF entra para separar futebol de clube. SAF entra para justamente isso, para esses daí serem sustentáveis por si só. Qual é a lógica de eu comprar um clube de futebol e ter que ficar repassando grana pra galera? E vou falar de um que eu apoio e que eu acho que é sustentável, que é o vôlei. O vôlei feminino do Fluminense hoje se mantém. Pelo último balanço lá, o que entra de dinheiro justifica o que se gasta e tá show, e tá bem pra cacete, voando aí na Superliga e tal, legal. Agora, se o vôlei dependesse de dinheiro do futebol pra continuar, por que o vôlei existe? Vai ficar gastando dinheiro do futebol? Fluminense Futebol Clube. Show de bola ter outros esportes, muito importante, maravilha. Mas esses esportes não podem ser deficitários e ficar tirando dinheiro do futebol para mantê-los. Senão não é para ter. E quando fala que vai fazer SAF e que vai ser considerado isso também na hora de vender a SAF, isso é uma jabuticaba nossa. Tem outra jabuticaba já. Mas voltando antes aqui ainda no comunicado do Fluminense também, é só destacar que é uma coisa que eu concordo e que é importante, que é não apenas o aporte financeiro inicial. Muita gente, logo assim que veio a questão dos valores, eu no meu vídeo lá eu nem abordo tanto a questão ali do valuation do Fluminense, né, os 850 milhões. Mas eu vi muita gente falando de início, falando, pô, o Fluminense vale 850 milhões, mas olha aqui esse estudo dizendo que o Fluminense vale 2 bilhões. Eu não concordo, eu acho que o Fluminense vale mais do que esses 800 e poucos milhões, tá? Mas não dá pra você comparar um estudo de valuation do Fluminense que entra na conta. Quanto custa Laranjeiras? Laranjeiras não está incluído nessa parada. Quanto custa hoje a sede do Fluminense em Laranjeiras? Uma construção vultuosa daquela, nem que seja para não dá para derrubar tudo, mas para derrubar uma parte e fazer estacionamento, sei lá, shopping, a galera gosta de fazer hoje em dia. Quanto custa um metro quadrado daquele lá em Laranjeiras, do lado do Palácio Guanabara? Aquela sede tem muito valor. Parte do que o Fluminense tem como valor também inclui a sua sede. E essa sede não está no que a empresa estaria comprando numa SAF. O CT está incluído na compra? Ou o CT vai continuar com a associação e a SAF vai pagar ali um aluguel para usar o CT? Tem SAFs que podem fazer nesse esquema. Tem SAFs que fizeram isso com o estádio. Tem SAFs que deram o estádio na conta. E aí fizeram muito uma comparação com 2 times, principalmente. Um deles eu vou fazer relacionado a esse aporte financeiro inicial já também ao valuation, que é a da Portuguesa de São Paulo. Fala, pô, a Portuguesa vale 1 bilhão e a gente vale 850 milhões? Tem outra questão aí também. A Portuguesa tem o Canindé. O Canindé fica numa localização espetacular em São Paulo. Bem, ali pertinho da rodoviária, num espaço que se você remodelar o estádio, começar a fazer show ali, voa de show, tá? Então, obviamente que 1 bilhão que estão pagando lá envolve uma área gigantesca, uma área boa em São Paulo. Então, tem tudo isso. O Fluminense não tá indo um estádio junto. Agora, outra coisa também, falaram muito sobre os parcelamentos, né? A forma do pagamento. Eu vou ser sincero, tá baseado na pesquisa que eu fiz de todas as SAFs do Brasil, o Fluminense, 3 anos, seriam um dos menores fluxos de pagamento, tá? De parcelamento. 3 anos, se for, de fato, o dinheiro entraria bem rápido. Normalmente o dinheiro não entra tanto. O Coritiba, por exemplo, se eu não me engano, é um valor mais alto também, mas tava tendo protesto agora lá já, em frente à empresa em São Paulo, uma loucura, a Tricorp. Mas acho que é até 2030 e pouco. Algumas, assim. Então, a do Fluminense entraria até mais rápido, porque não faz sentido para a empresa colocar o dinheiro todo de uma vez só no clube, porque na maioria das vezes as dívidas de curto prazo não abrangem o investimento todo. O Fluminense vai fazer um investimento, por exemplo, de 200 milhões para quitar a dívida. Você vai amortizar boa parte da dívida que consome o clube, nessa dívida de empréstimos. O Fluminense hoje, não sei se tem, como é que está a questão jurídica do Fluminense diretamente. Não saiu o balanço de 2025 ainda. Inclusive, o Fluminense é um clube que hoje deixa a desejar muito nesse quesito de transparência obrigatória. Não tem balancete. O que é balancete? É basicamente você saber a cada 3 meses como é que está o clube. O Fluminense não informa. O Fluminense só informa no balanço. Então a gente só vai descobrir o valor da compra de Terange de janeiro do ano passado, no mês que vem.
Terá nem aqui mais tá. Só porque é obrigatório também sair um negócio desse. E o orçamento desse ano? Como que a gente vai saber quanto que o Fluminense vai gastar, quanto planeja receber? Já gastaram, já estão aí no meio da temporada e não é publicado nada. O Fluminense hoje não é um clube transparente. Isso é um fato, não é um clube transparente financeiramente. E por último, só a questão do aporte financeiro inicial. Essa questão da grana, gente, é importante dizer. Mais importante do que a manchete, Fluminense será vendido por 500 milhões. Fluminense será vendido por 2 bilhões. É em quanto tempo esse dinheiro é obrigado a entrar e a forma como ele vai entrar. E por que eu tô falando isso? O Cruzeiro, por exemplo, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro por 400 milhões. Só que tinha uma série de detalhes no contrato do Ronaldo com o Cruzeiro. Por exemplo, parte do investimento, ele botou 50 milhões no Cruzeiro. Parte dos outros 350 que ele tinha que botar no Cruzeiro, ele poderia debitar, se o Cruzeiro tivesse uma média de arrecadação, acho que acima de 200 milhões de reais, tudo que ficou acima dessa média, ele não precisava investir. Então, por exemplo, se no primeiro ano o Cruzeiro tivesse dado um lucro de 300 milhões, tivesse um faturamento de 300 milhões de reais, o Ronaldo não precisaria botar os 350 a mais, só precisaria botar 250. A obrigação dele estava cumprida. No final das contas, o Ronaldo lucrou um dinheiro absurdo no Cruzeiro. Por quê? Porque colocou o Cruzeiro, abaixou o número de custo do Cruzeiro lá para baixo, tentou aumentar um pouco o faturamento e logo vendeu um clube mais organizado. A 777 comprou o Vasco por 700 e tantos milhões. Botou quase nada. Então, mais importante do que só o valor inicial é o quanto que esse investidor vai estar disposto a se envolver com o clube e o quanto que esse contrato vai estar amarrado para que esse investimento seja feito de fato. Isso são coisas que precisam estar bem amarradas. E isso a gente só vai saber tendo transparência no processo, que é algo que não tem. Continuar lendo a nota aqui que tem mais problemas, tá? Fluminense reitera seu compromisso com a transparência e informa que, tão logo uma proposta formal seja recebida, seus detalhes serão apresentados aos conselhos, diretor, deliberativo e fiscal, bem como divulgado publicamente aos sócios e torcedores. Ao final, conforme determina a governança do clube, caberá à Assembleia Geral, aos sócios, deliberar, né, aceitar sobre a aprovação ou não. O que o Fluminense está prometendo aqui é o seguinte, é que a hora que chegar uma proposta oficial, os detalhes dessa proposta serão apresentados e serão divulgados publicamente aos sócios e torcedores. Isso vai ser divulgado de uma maneira pública a proposta. Qual que é o parêntese que eu sempre falo? E as propostas que chegarem, as propostas que não chegarem, porque no meio da negociação já se cortou alguma coisa. A gente não tem nenhum elo de transparência entre uma diretoria cada vez mais isolada e os torcedores. Tô falando que a diretoria precisava anunciar e a agenda do Mário tá lá. Vou marcar reunião com o empresário X e publicar na sua rede social e dizer que tá na reunião falando de SAF, trazer detalhes se o negócio ficar público. Não é assim que funciona. Mas a gente não... O torcedor, e eu me incluo nessa parte, não se sente fora, pô. Parece que você é um velho, teus filhos estão vendendo tua casa e estão falando, aí você reclama de alguma coisa e fala, não, quando eu vender eu te dou o dinheiro. E você não pode simplesmente falar, gente, a gente consegue manter a garagem aqui, parece que não pode opinar. Adicionalmente, aí é que entra no Mário Bittencourt CEO, né? Esclarecemos que não houve qualquer proposição oficial ao presidente Mário Bittencourt sobre as propostas relacionadas à SAF. As especulações que circulam, aí aqui vem a outra jabuticaba, tá? São compreensíveis, dada a relevância do tema e o fato de que, em qualquer processo de aquisição, é natural que haja discussões sobre a permanência ou não da atual gestão. O Mário Bittencourt aqui, mais uma vez, depois de ter respondido assim a minha pergunta lá na coletiva passada, mais uma vez o Mário Bittencourt deixa claro que ele sim quer ser o CEO após a questão da SAF. E que sim, ele quer sim ter isso, mesmo ele gerindo o processo. Que ele não tá nem aí pro que é recomendado. O Fluminense, pelo visto, não tem mais departamento de compliance. O que é compliance? É o departamento de vai dar merda. É o departamento que, se tem um assédio dentro do Fluminense, alguém vai lá e denuncia pro compliance, o compliance fala, olha, vamos resolver, vamos demitir, tem que acontecer isso, que senão isso aqui vai dar uma merda geral. É basicamente isso. Só que se você escalona para, por exemplo, olha, o presidente, um cargo político, tá vendendo o clube dos sócios. E
A empresa que ele tá vendo... Deixa eu descrever aqui só pra vocês tudo que tá acontecendo, só pra ver se vocês entendem o que tá acontecendo, tá? O presidente do Fluminense, o presidente de um clube, está tocando a questão da venda deste clube. Ele não é dono desse clube, não é da família dele, não é nada. Esse é um clube associativo. Então ele tem dezenas de milhares de sócios. Esse presidente foi eleito para um mandato de 6 anos, né? 3, depois mais 3. E no último ano de mandato dele, onde ele não poderia mais se reeleger, ele toca a venda desse clube associativo. Ele contrata um banco para poder assessorar. Normal, isso é super de boa. Só que esse banco faz os estudos financeiros, formula toda a proposta que vai ser interessante, e o primeiro interessado que aparece nas notícias é uma empresa de ex-sócios desse mesmo banco. Meio estranho, né? Imagina. Sou corretor, você me contratou aqui para eu vender tua casa. Aí eu falo, olha, tua casa vale R$500. Você fala, só isso? É, R$500, né? Não vale só R$500. Você tem um comprador? Tenho. Quem? Meu irmão. Aí meu irmão vai comprar tua casa por R$500 e como que você vai ter a certeza que essa casa não valia 10 milhões e eu falei que era R$500 só porque meu irmão quer comprar? Esse é o primeiro problema já do BTG. Tá? E novamente, não tô fazendo acusação, só tô falando que são problemas que quem tá de fora tem a liberdade de olhar e falar, tá estranho. Mas aí segue. Não satisfeito com isso, esse presidente que tá vendendo uma coisa que não é dele, ele não é dono, tá negociando, tem um cargo político eleito, e por eleição ele só poderia ficar até novembro, ele ainda está negociando, e ainda que não esteja, ele vai ficar depois da venda, vai assinar um contrato para ficar como funcionário da empresa que ele vendeu para essa empresa. E aí eu te pergunto, gente, é porque o clube associativo é muito semelhante à empresa pública. Pensa se um prefeito da tua cidade decide privatizar a rede de água, tá? A Águas de Aperibé, que foi o exemplo que eu usei. Aí o prefeito de Aperibé decide privatizar, ele vai, escolhe a empresa que vai privatizar aqui, ó, a empresa de águas aqui. Privatiza, acaba o mandato dele, ele é contratado para essa empresa. Um escândalo, não é? Ele era prefeito. Ah, não, mas é porque ele, como prefeito, já conhecia a cidade, conhece todos os mapas. Ainda assim, um escândalo. Como que a gente vai ter a certeza que, se chegar um interessado que não queira ter o Mário Bittencourt como CEO, mas tem uma proposta melhor, essa proposta não vai ser recusada? Como que a gente vai ter, gente? Eu tô falando só 200 anos. O salário de 250 mil que viralizou, de todo valor, isso é normal, isso é salário de CEO de empresa grande mesmo. O Marcelo Paz no Fortaleza recebe acho que 130, o do Cruzeiro recebia 150, o Fluminense tá acima desses dois e é ok, passa. Mas esse salário tá indo pro cara que tá realizando a venda, se for o caso. E, mas é normal que se mantenha os gestores, o político não. É normal que se mantenha, se for um bom, o diretor de comunicação, que não é e não vai ser, a não ser que o Mário fique, não vai ser mantido, isso é nítido. É normal que se mantenha o diretor executivo de futebol. É normal que se mantenha os cargos que são específicos, não os cargos políticos. Porque o cargo político, que é quem define a venda, pode ter o interesse escuso de vender para A e não para B, porque A vai querer contratar ele e vai botar 15 milhões no bolso dele. B não vai botar. Quem vai garantir? A garantia do Paraguai? A garantia sou eu? É minha palavra? Não tem. E nesse parágrafo tá claro que o objetivo do Mário é sim ser CEO do Fluminense. E se de fato ele não nega isso, ele não nega a parte de estar no contrato de que ele seria CEO. Ele diz só sobre qualquer proposição oficial ao presidente, Mário Bittencourt, etc. Ah, não, mas ele fica, qualquer coisa, se ele for mal, a gente tira. Tá, show, beleza. Não vamos fingir que não tinha lá na matéria dos 5 anos de contrato e que se a gente tirar a gente precisa pagar, não. E aí, enfim, diz que em linha com o compromisso de transparência está agendada uma reunião com o Conselho Deliberativo no dia 14, que a gente sabe que só foi agendada porque a oposição ia protocolar uma obrigação de ir lá se apresentar.
Então, assim, o Fluminense destaca que está desenvolvendo o tema há cerca de 2 anos com o apoio do BTG Pactual, sempre de forma responsável, em busca da melhor solução para o clube. Essa nota oficial me deixou com muito mais medo do que... Enfim, do que me esclareceu alguma coisa, tá? É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.